pessoal, é com imenso prazer que eu recebi esse convite da Sandra, da Cidade 3, nesse espaço dedicado à Cidade 3, que é eu diria assim, uma beleza, um oásis no meio da Gabriel. Eu tive a oportunidade hoje aqui de fazer um call com um cliente, a gente se sente até no outro planeta, né? Sair um pouco de casa, sair um pouco dessa clausura que nós entramos e começar a respirar esse ar novo. Então, é com prazer que eu venho contribuir com o conhecimento de vocês, trocar, se sintam à vontade para perguntar, não precisa concordar com o que eu falo, mas eu vou me apresentar um pouquinho aqui, porque essa é uma parceria que começa agora, né, Sandra? Mas lá no início da quarentena nós tivemos um primeiro contato com aquelas dicas da quarentena, lembra, Sandra? E foi para mim muito prazeroso poder saber mais desse espaço de relacionamento que vocês têm. Eu venho do mercado de móveis planejados, faz mais de 20 anos, não vou contar todos os anos, mas hoje eu sou consultora internacional, atuo na América Latina, Europa, sempre desenvolvendo negócios e pessoas para venda de valor. A minha história, ela nasce no mercado do luxo no final dos anos 90, início dos anos 2000, e aí eu entro nessa vertente que era muito crescente nessa ocasião, bem precisamente em 2005. E aí eu crio, nesse período de 2005, quando eu encerrei minha última empresa de móveis planejados, foi em 2005, eu entro no mercado do luxo me inspirando em algumas fontes muito importantes de um momento novo que nós todos estávamos vivendo, que era o mercado do luxo, esse mercado premium e as referências que fazem do mercado do luxo ser luxo. E naquela ocasião muito pouco conteúdo se tinha, muita pouca informação se tinha. E eu tive um grande mestre internacional que se chamou Marc Gobet. Marc Gobet foi o que criou a nomenclatura Emotional Branding e que escreveu um livro sobre isso. E ele tem vários livros editados. Eu tive a oportunidade de ser mentorada diretamente pelo Marc Gobet na tradução da construção de marcas emocionais para a construção de pessoas dentro de negócios para criar relações cada vez mais emocionais para vender e agregar valor. Essa é a minha história. Então eu venho de uma prática do mercado de, não arquitetura diretamente, mas de construção, arquitetura, design, para o empreendedorismo que foi minha veia. Eu sempre fui empreendedora, além de ser empresária. Porque existe uma diferença muito sutil. Então eu queria compartilhar hoje com vocês aqui só um pouco das empresas que eu atuo no mercado. Eu tenho todos os segmentos, tem luxo, tem marcas que não têm o luxo no seu DNA, mas tem produtos que atendem a uma base de clientes diferenciados. Então, todas essas empresas, de alguma forma, já passaram pelos meus conteúdos, pelas minhas mãos, recebendo a mentoria, recebendo orientações estratégicas ou desenvolvendo pessoas para atender ao segmento de arquitetura e decoração, principalmente aqui, vocês podem ver, mas moda muito forte também. São os dois grandes mercados que eu atuo. Eu me inspiro no design, me inspiro na arquitetura, eu amo esse segmento, leio muito e sempre tive uma conexão muito forte, principalmente quando se trata de entender as emoções humanas para vender valor. E esse é o meu DNA. Eu não entendo venda sem relacionamento. E não entendo venda como algo que é fechar negócio. Eu entendo venda como um processo de relacionamento que, consequentemente, vai agregar valor para a vida de todas as pessoas envolvidas no processo. E a arquitetura, ela é muito presente na minha vida e hoje, nos últimos 6 anos, eu tenho feito um trabalho imenso com arquitetos e designers no Brasil todo e na América Latina, sempre mostrando o poder cada vez mais otorgado aos arquitetos para a transformação da vida das pessoas na construção dos seus lares. E depois da pandemia, então, para mim, esse ficou um ponto muito latente, porque hoje a saúde está nas mãos de vocês. Porque hoje usar a arquitetura como um meio de influenciar o comportamento das pessoas para uma vida mais saudável é uma responsabilidade enorme. E isso é construído através das mãos de vocês, dos escritórios de vocês e das relações que vocês estabelecem com os parceiros de vocês. Agora, o que tudo isso tem a ver com o empreendedorismo? Na realidade, não existe como empreender se não existe isso aqui. Primeiro, tem que nascer do coração. E quem empreende faz
coração, com a alma e com suas vísceras. Senão não empreende, senão é empresário. Quem empreende sente que tem um propósito de vida que é muito maior que qualquer outra coisa. Quem empreende sabe que vai ter um turbilhão emocional da manhã à noite na sua vida. E que não vai ser fácil lidar com todos esses fatores adversos que fazem a vida do empresário e do empreendedor empresário fantástica. Aí todo mundo fala, ser empreendedor no Brasil é louco. Então eu quero ser uma eterna louca. Porque é isso que me move. O empreendedor, ele tem na emoção do processo toda a sua capacidade criativa estimulada. E vocês sabem que tudo aquilo que foi criado, um dia foi pensado antes. E vocês, mais do que ninguém, são uma prova viva disso. Então eu convido aqui o empresário, o empreendedor e o gênio criador que está aí sentado em cada uma dessas cadeiras. É o 3 em 1, porque nós somos exigidos hoje nos 13. Quem é arquiteto sabe que o gênio criador tem o seu momento, mas é um momento que é cada vez menor dentro do tempo dedicado para empreender ou gerir os seus negócios. E nesse processo eu faço um convite a você sobre os sentidos. Vocês sabem que todos os nossos sentidos são absorvidos pelo nosso sistema nervoso central periférico. O que é o sistema nervoso central periférico? É aquele que está na base da nossa coluna e que vai levar aqui para o nosso primitivo, como eu chamo, o cérebro primitivo, toda a informação do que a gente recebe do ambiente. Vai processar e no momento que processa, leva para o límbico e sai pelo neocórtex. Aí eu enlouqueço porque sabendo de tudo isso, vivendo nesse mundo altamente sensorial, as pessoas insistem ainda em querer vender produtos. As pessoas insistem ainda em querer falar de produto. O que é um produto nesse mar de mesmas coisas? Vocês não imaginaram que eu ia falar sobre isso aqui, eu sou meio revolucionária no que eu digo. Por quê? O produto nada mais é do que consequência de uma vontade de alguém sobre alguma coisa que vai usar quando estiver pronta. Sim ou não? Ele tem uma função. De quando estiver pronta a casa, a loja, o ambiente, ele vai ter que funcionar. Sim ou não? Então o produto, ele é irrelevante diante da grandeza do ser humano que vai habitar aquele ambiente. E como a gente deve empreender hoje com esse grau de complexidade? E é aí que está o grande pulo do gato, se nós não entendermos a nossa capacidade de entender o outro e não nos flexibilizarmos para conceitos mais atualizados sobre comportamento, processo e gestão. O cliente que chega até vocês hoje, vocês mais do que eu sabem, deve querer quase fazer o desenho por vocês, sim ou não? Ele só precisa de vocês porque ele não fez arquitetura, é isso? Porque ele já sabe tudo, porque ele não sabe desenhar. Estou sendo bastante genérica e bastante simplista aqui, mas a gente vê esse discurso muito latente no comportamento humano. Porque nós temos tanta quantidade de informação que faz com que os negócios tenham que nos servir e servir as nossas vontades mais primitivas cada vez mais. E esse servir essas vontades coloca qualquer profissional liberal, qualquer empreendedor ou empresário num patamar de altíssima criatividade diariamente. E para manter criatividade alta, não é possível sem sair da zona de conforto. Não existe criatividade em zona de conforto. Não existe criatividade e pensamento criativo na mesma coisa. E aí a gente entra no mecanismo de empreender, aí a gente sai do empreendedorismo e vem para o empresário, de sempre deu certo branco, bota branco, sempre deu certo linho, vai linho, sempre deu certo bege, vai bege. Por quê? Porque a quantidade de informação para fazer um processo personalizado exige hoje de nós uma estrutura organizacional acima da média. Porque exige tempo e pessoas capacitadas. Difícil de encontrar. Sim ou não? O primeiro problema que os empreendedores e empresários enfrentam
Eu só quero fazer um parênteses aqui. Qual é a diferença, tá? O empreendedor é aquele que vem com o coração e com a alma. Aquele que se joga do precipício acreditando que o paraquedas abre sempre. O empresário é aquele que gere, que administra, que conhece o processo, mas nem sempre empreende. Ele pode fazer a mesma coisa por muitos anos da mesma forma sem ser empreendedor. O empreendedor parte do princípio do desafio, da criatividade absurda e das ideias malucas. Ele sempre tem uma ideia genial para sair de uma situação difícil. Isso é empreender. Estou falando tudo isso porque nós que estamos sentados aqui, se ignorarmos os novos tempos, vamos esquecer que nós somos pura energia. Se a energia é vibração e frequência, e a emoção é energia, e a energia é magnetismo, nós somos elétricos e magnéticos. O que isso tem a ver com o empreendedor, com o meu escritório e com a minha gestão? Quanto de energia você coloca no seu negócio para implementar o que precisa ser implementado? Quanto de energia você coloca para dedicar o tempo necessário para ouvir o que precisa ser escutado, para escrever o que precisa ser escrito e para buscar as ferramentas certas para fazer as coisas acontecerem? Quantos de nós dedicamos esse tempo? Esse é o grande questionamento. Quem quer ser empresário do ramo de arquitetura, e qualquer segmento, loja, arquiteto, designer, que for, precisa especificamente do quê? Processo, início, meio e fim. E precisa dedicar o tempo para pensar. Mas eu sou só eu, não importa. Eu tenho meu negócio há 15 anos e nunca tive um escritório, esse último negócio, fora a minha experiência anterior. Sempre fui virtual, em épocas que nem se falava em virtual. Então, se eu não tivesse uma rotina disciplinada, eu não conseguiria atender a quantidade de clientes que eu atendo, entregando a quantidade de tarefas que eu entrego, se eu não tivesse esse controle da minha disciplina. Então, se quiserem empreender ou gerir, busquem disciplina dentro dos negócios de vocês. É a primeira coisa. A disciplina é algo que tem que ser ensinado. E se as pessoas são indisciplinadas, elas estão tendo a oportunidade de aprender. E como nós trabalhamos as pessoas? Essa é a dificuldade que nós temos. Nós contratamos os estagiários, contratamos recepcionistas, e aí nós esperamos que eles sejam nós. Nunca serão vocês. E aí nós temos que ter o quê? A paciência para orientar detalhadamente. Aí vem uma palavra que se chama delegar. Quem acha que é fácil delegar? É um dos processos mais complexos. Qual é a regra básica da delegação? Objetivo claro. Ferramentas para que alcance o objetivo. Aí eu pergunto, vocês já definiram o objetivo do negócio de vocês para delegar depois? Qual é o objetivo do negócio de vocês? Para que existe o negócio de vocês? É sobre isso o empreendedorismo. Se eu tenho um escritório, onde eu estou, onde eu quero chegar, e o que eu faço no meio desse sanduíche? Onde estou, onde quero chegar? O que eu faço no meio desse sanduíche? Esse recheio é que é sobre gerir o processo, pensar o processo. Então, o meu convite aqui é para que vocês tenham claro que todo empreendedor, que é esse que gere com paixão e pode ser empreendedor empresário, passe por uma autoavaliação. Se querem empreender, por favor, quais são os desafios que vocês têm? E aí eu diria o seguinte, o maior inimigo do resultado está sentado aqui. E eu de pé aqui. Somos quem? Nós. Nós somos o que emperramos o nosso sucesso. Nós somos a pessoa que acaba com a nossa reputação. Nós somos a pessoa que impede o nosso crescimento. Sabe por quê? Porque a gente repete quantas vezes no dia? Não, mas eu faço muito melhor. Ah, mas eu sei fazer isso há anos. Ah, mas sempre deu certo assim. Não, sempre fiz assim. Acabou sempre, já faz muito tempo. Porque o mundo mudou numa velocidade que a gente nem consegue acompanhar. A quantidade de ferramentas de gestão que nascem todos os dias não dá a chance da gente aprender quase nenhuma.
teu melhor. Eu já digo o seguinte, meu cliente, olhe para aquele que tocou o teu coração, vai, te entrega, porque ele vai te entregar alguma coisa. Agora, se você quiser ficar fazendo experiência da experiência, bom, quanto esse tempo dedicado vai impactar onde? É melhor fazer do que não fazer, é melhor fazer com erro do que não experimentar. E isso é sobre empreender. É isso que nós temos que ter consciência, que as pessoas que estão conosco, ou elas querem correr na nossa velocidade, ou saiam do caminho para não atrapalhar. E como nós fazemos isso acontecer? Com conceitos antigos, obsoletos, vencidos, como a caixa de leite no supermercado? Porque é assim que a gente se torna se a gente não abrir a cabeça. Porque nós falávamos aí, eu peguei vários pequenos comentários aí, mas a geração nova já não vem formatada na tecnologia. Ela já tem um salto quântico na frente se ela souber usar. Mas graças a Deus ela não tem toda a nossa experiência. Eu sei que tem gente jovem aqui. E aí, um sem o outro também não é totalmente fácil de seguir. Mas ganha um salto quântico se souber utilizar. Se a pessoa for esperta, dedicar tempo para ler, entender, aprender, se esforçar e trabalhar acima da média, com certeza vai ter resultado. Então, o primeiro desafio é lidar com medo e insegurança e como a gente busca conhecimento e entrega conhecimento dentro do escritório. Quantos escritórios fazem, eu chamo de baú do conhecimento, eu indico o baúzinho do conhecimento, bota ideias lá dentro, cada um pega um assunto e vai falar sobre aquele assunto, não importa se é sobre papel, se é sobre vegetação, se é sobre o universo, energia quântica, sobre física, não importa, desde que seja um assunto que seja fora do quê? Da realidade do dia a dia. Para quê? Para colocar o cérebro para quê? Para pensar, para trabalhar, para se estimular. Senão os projetos começam a sair todos iguais. E projeto todo igual não é assinatura. As pessoas confundem identidade de projeto com a mesma coisa. Não é, são coisas completamente diferentes. Assinatura é algo que você cria como identidade da marca de vocês. E como se cria uma identidade de marca? Através do exercício de alguns pilares básicos. Querem anotar aí? Não está aqui nessa palestra. Primeiro, visão. Segundo, relacionamento. Terceiro, cenários. E quarto, estrutura. Não existe mercado do luxo sem processo rigoroso e estrutura rigorosa. Por quê? Se você não tem estrutura, você não consegue ir além. Porque você vai perder tempo arrumando um processo. Você vai dedicar energia em coisas que não precisariam estar sendo olhadas ou pensadas. Estrutura. E estrutura é um ensinar diário, um buscar constante. E isso tudo para que nós possamos empreender com resultado. Agora, de nada adianta eu não conhecer isso aqui ou eu achar que está tudo resolvido. Cuidado com negócios que ainda são pautados na máxima dos anos 90, produto. Vocês, quando fazem uma obra, quanto é... Eu vou falar uma coisa aqui que... Vocês fazem um programa de necessidade, certo? Sim ou não? Sim. É claro, é óbvio. Tudo que é óbvio não é luxo. Quero só que vocês reflitam, não é para deixar de facilitar. Não estou dizendo, mas vamos avaliar o que é um programa de necessidade, só para fazer um paralelo com isso aqui. A necessidade não é a base da pirâmide do Maslow. Quando a gente estuda lá, o que é a base da cadeia? Comer, dormir, se alimentar é o básico para viver, é estrutura. Alguém compra luxo se não tem estrutura? Quem contrata um arquiteto? Quem já tem o que? O mínimo de estrutura. Então, quando nós falamos a palavra necessidade no mercado do luxo, a gente coloca o nosso valor embaixo da sola do nosso sapato e ainda fala assim, ó. Cuidado. Eu não estou dizendo que é para deixar de fazer o levantamento disso. Mas eu não repito muito essa palavra. Eu não gosto dessa palavra. Porque ela não contribui
para a agregação de valor quando se trata sobre conceito de negócio, gestão e desenvolvimento de pessoas. Por quê? Necessidade é algo que qualquer um pode atender comendo, vestindo, morando. Agora, como arquiteto é necessidade? É sobre isso. Ninguém aqui trabalha com produto de necessidade, só para lembrarmos. Então, cuidado quando utilizar essa palavra. Empreendedorismo começa, como eu já falei, com vontade, desafio. E quando eu falei dessa questão das necessidades, não é um desafio pensar sobre isso que eu estou falando? É fácil? Não mexe um pouco as estruturas do negócio? Eu disse para não fazer as perguntas? Não. Eu disse para não usar a palavra necessidade. Aí tem gente que vai perguntar o quê? Vai usar o quê? Só faça uma leitura rápida. Se quem consome arquitetos, decoradores e essas empresas que fazem parte disso aqui não busca necessidade, o que elas buscam? Um sonho. E se elas buscam um sonho, elas não têm uma situação dentro daquele sonho? Elas não têm um momento para viver naquele sonho quando a casa estiver pronta? Então, por que a gente insiste em querer comparar 3 produtos? Cara, o produto tanto faz, desde que funcione naquele sonho, naquele dia. E sonho tem que caber no meu bolso, ou eu tenho que estar disposto a olhar para o meu sonho, porque alguém me disse que o sonho é sonho e sonho eu preciso ter. Agora, como eu faço o cliente entender se ele diz que está caro o tempo inteiro? Ele não diz? Vocês não dizem isso quando vão comprar alguma coisa, ou vocês nunca disseram que está caro? Sabe por quê que ele diz isso? Porque nós ensinamos. Sabe por que a gente ensinou? Porque a gente começa com 10 e depois vende por 5. Aí ele vai dizer que está caro até tu chegar no teu mínimo, porque tu ensinou o cara a fazer pichincha. E olha, tenta ir numa loja de luxo e pede desconto. Pede desconto. Isso não existe, é uma prática que não existe. Existe parcela. Existe o quê? Acesso, formas de acessar, mas nunca desconto. O desconto é algo que tem hora para começar, hora para terminar, pontualmente. E para isso, nós temos que desafiar o nosso íntimo, sim. Sabe o quê? O medo de perder a venda. Sim ou não? A gente tem medo de perder o cliente. A gente tem medo de apresentar um projeto, daí a gente olha o valor e a gente diz, meu Deus, ele não vai pagar, ele vai me dizer isso, ele vai me dizer aquilo. Cara, experimenta olhar o projeto e dizer assim, tá barato. Começa a mudar o teu disco. Experimenta. A gente não falou que a gente ia ser magnético? Isso não é espiritual, nada. Só para deixar claro. Eu falei lá que a gente não tá, você não está ficando com calor. Eu começo a falar, começo a gerar energia. A gente gera energia. Essa energia atrai mais daquilo que eu estou sentindo. Você tem teste de comprovação científica para isso. Não vou estudar essa aula aqui. Mas é exato, porque quando fala de venda, se não entender isso, não vende valor. Vende, na realidade não vende, é comprado. Então, tem que ter o quê? Disposição para correr risco, tem que usar criatividade, mas principalmente tem que ter o quê? Visão. Só que visão é algo que te bota lá na frente. Se você está com medo aqui, o medo do novo te trava, te impacta. Isso impacta na capacidade criativa do empreender dentro dos negócios. Então, o que eu preciso para empreender no ramo de arquitetura? Estrutura. Como? Com processo. Como? Claro. Início, meio e fim. Eu começo com o meu briefing, eu sigo do briefing para onde? Depois eu vou 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 para onde? Até a hora que uma hora acaba. E quem cuida desse processo? Às vezes é uma pessoa só. Mas tem que pensar sobre tudo isso. Se você não pensar sobre tudo isso, vai acontecer. Ou esquece o tempo, ou esquece o detalhe, ou faz sempre a mesma coisa porque não tem o tempo, e aí começa... Não, pior. Pior. Se vocês vendem o quê? Sonhos. E quem disse que sonho precisa ser negociado pelo Criador? Não, isso é uma incoerência. O cliente contrata vocês para economizar ou para construir o sonho? Ficar em dúvida?
Ele contrata você para construir o sonho. Então sonho não é caro ou barato, é sonho. E às vezes sonho não é caro. Caro sob o aspecto do que se entende sobre caro e barato. Sonho é sonho. Vontade é vontade. Ela não tem alto e baixo, bom ou ruim. É, simplesmente é. Quem complica somos nós. Por quê? Porque não usamos a nossa capacidade de percepção sobre os sinais que o outro emite. Queremos fazer coisas para encobrir as nossas incompetências e principalmente nossas, que me incluo, tá? Isso aqui a gente não acerta 100% todo dia. Isso é um exercício. O empreendedorismo do mercado de arquitetura é a busca constante pela excelência através de processos estruturados com tempo dedicado para pensar e principalmente entender quem está do outro lado. Para isso precisa do quê? Tempo. Sim ou não? E é aí que a gente cria um grande buraco nos nossos negócios, e isso é o nosso grande desafio hoje. Isso não é só de vocês, qualquer, que é tempo, porque tem recursos escassos, estrutura muito enxuta e um mercado que, graças a Deus, está o quê? Consumindo. Então, como é que a gente resolve isso? Passando sábado, domingo, feriado, pensando no plano de trabalho. É assim, desenhando, tendo ideia para chegar no outro dia e dizer qual é o caminho que eu vou seguir, como eu vou melhorar aquele gargalo que está aqui. É olhar sobre isso. Agora, com quem? Quem que vai fazer isso? Se ninguém sabe no escritório, é uma ótima oportunidade de todo mundo aprender junto. Não é excluindo as pessoas, é trazendo todo mundo para o jogo. Aí precisa de desenvolvimento de pessoas. É melhor um do que 10 que te puxem para trás. E aí você começa a agregar valor, porque você começa a ter segurança naquilo que você diz e você começa a perceber que não precisa ter medo de quem você é. Porque quando vocês entrarem nesse mercado, vocês decidiram ser os mais baratos do mercado, vocês queriam isso? Vocês queriam cobrar o preço certo por aquilo que vocês entendem que é a ideia criativa de vocês, sim ou não? Então sustentem esse valor, conversem com o cliente. Mas como é que a gente conversa com o cliente? Principalmente sendo autoconfiante. Cuidado com as autossabotagens. Cuidado com o processo de autossabotagem. Então, o que é empreender na arquitetura? É olhar-se para tudo isso. E aí eu vejo a grande dificuldade, porque eu não vejo o quanto as escolas de arquitetura, espero que já estejam mudando, mas elas não ensinam isso, esse desafio profissional do abrir um negócio, gerir um negócio e ser arquiteto, certo? Como um médico também passa por isso, um fisioterapeuta também passa por isso, um dentista também passa por isso. Porque são cadeiras muito técnicas, são especialidades muito específicas, criativas. E você precisa dessa base de sustentação organizacional. Como fazer isso acontecer? Gente, é simples, é sentar. E não precisa dar nome difícil e buscar nomes complicados, né? Porque na minha área de administração, Jesus, se eu for decorar todos os nomes de teorias e métodos que surgem todo dia, eu vou só decorar elas. Porque tudo se resume numa coisa só. Planejamento. Início, meio e fim. O que eu quero? Como eu vou fazer? Como eu vou resolver? E se acontecer isso? Hipóteses. E se acontecer aquilo? E se acontecer aquele outro? E se acontecer aquele outro? Com tudo isso aqui e muita... E muita automotivação. Porque empreendedor se automotiva. Não espere ninguém motivar. E não espere que a gente tenha a capacidade de motivar os outros. Isso não existe. A gente estimula alguns comportamentos que pode fazer um pico e voltar. Mas motivação é sobre vir de dentro, é sobre querer. Agora, tem muita gente acomodada nas mesmas coisas. Ah, isso não funciona. É mais fácil dizer isso do que fazer, tá? Fazer não é fácil. Precisa de disciplina. Disciplina. E como é que a gente adquire disciplina? Fazendo. Simplesmente porque vai ter... Vamos lá, a gente decide ir para a academia amanhã de manhã.
Não é assim? O que é disciplinado pode estar chovendo, frio, quente, vai levantar e vai dormindo, se arrastando. Dorme com a roupa, se for o caso. Esse é o disciplinado. Os outros, aquele, mas vou começar amanhã. A cama está tão boa hoje. Assim, mas por que a gente não consegue persistir na disciplina? Se eu pudesse, eu faria a palestra só para aquela primeira slide. Você lembra do coração? Quando as coisas não estão num alto grau de importância na nossa vida, nós não dedicaremos o tempo necessário para transformá-las em ação ou verdade. E aí eu pergunto, quantos de vocês sabem o que é realmente importante para o cliente de vocês antes de oferecer o que vocês têm que oferecer? Porque o cliente da gente, ele só mostra isso aqui. E é nossa obrigação conhecer isso aqui, que está embaixo. Não existe conhecer o cliente sem fazer perguntas. Esquece. Agora me faça pergunta de produto. Imagina que eu vendo esse banquinho, tá? Eu vendo esse banquinho, aí veio alguém e comprou o banquinho. Eu digo, não, mas o banquinho é encaixado. Eu digo, esse cara nunca é sustentável, vai fazer o maior sucesso lá. Por quê? Porque não ocupa espaço, está de acordo com o meio ambiente, resolve o teu problema. Não. Tem outra coisa que poderia ser usada, não sei se banco aqui, para acomodar facilmente as pessoas? Dificilmente. Pode ter outro formato. Mas com todos os atributos de sustentabilidade, bacana, design, arquitetura, decoração, design, não é assim? Eu preciso explicar, ele tem 2 camadas de papelão, cartonado, X, Y, Z, que a pressão do centro é feita. Eu não sei por que a gente perde tempo com isso até hoje. Ninguém escuta, ninguém quer realmente, é mentira. As pessoas se mascaram, tem um momento de falar isso, mas ele é uma parcela de 10% dos outros 90% do processo. E afirmo isso e usem e me contem, só me ligar. Se usar, vai ganhar mais. Então, empreender é sobre gestão e sobre resultado. Então, isso aqui é a base do empreendedorismo, isso aqui é a base da realidade, da estrutura organizacional. Você precisa ter ferramentas de controle do processo, encarar os erros, nem no mercado do luxo existe erro zero. Não existe erro zero. Não existe erro zero. Isso é uma utopia. Existe a forma que você lida com o erro. Como você controla os fatores de erro. Com processo, assinaturas, organização, gentileza, leveza, método, atenção. Principalmente atenção, assinatura, processo. Atenção, assinatura, foto, vídeo, processo. Isso faz com que o luxo seja luxo. Por que todas as lojas de luxo, só visitar o Shopping Cidade Jardim aqui, Iguatemi, as meninas estão de preto, sapato baixo, unhas sem cor. Elas não podem aparecer mais que o produto, jamais. Elas são um complemento da jornada do processo. Elas são rigorosas no processo. E aí tem gente que diz, mas a personalização é contra esse processo todo. Jamais. Quanto mais personalizado, mais rigoroso é o processo. Porque mais chance de erro vai dar. E o que vocês fazem 24 horas por dia? Personalização. Empreender é sobre entender que não existe nada sem uma estrutura forte. E que precisa ser construída todos os dias. Isso não é uma coisa que você faz e esquece. Eu vou dar um exemplo bem clássico. ISO 9000, ISO 14000, processos complexos de ISO, em obras, em tudo. Para quê? Para ficar engavetado depois. Porque ninguém conseguiu fazer o que está aqui, ó. Implementar. Porque é tão longe da realidade do dia a dia que ninguém tem saco para implementar porque o mercado está te exigindo. Então, quando eu falo de ferramentas e estrutura forte, eu não falo de complexidade. Eu falo de soluções reais que melhorem a vida de todas as pessoas. E principalmente, entregue para o cliente de vocês a segurança que vocês estarão juntos. Não a certeza que ninguém vai errar. É equivocado vender essa certeza. O erro é parte da natureza humana.
E até no próprio erro existe a beleza, porque se a gente erra e não acerta, mas é aquele erro que deu certo. Não, nem sempre é assim, mas a maioria das vezes pode acontecer, depende de como nós vamos lidar. E para isso existe relacionamento e parceria. E aí, entender o cliente sua, nunca mais esqueçam, tá? Nem usem aquela palavra, é triste. Aí o que eu tenho que usar mesmo? Quando alguém chega assim, vamos fazer o programa de necessidades, não é o básico. Se eu quero uma cozinha, eu tenho que ter algumas coisas básicas. Então use isso aí, vamos começar com um levantamento da sua situação. Me conta como é que você usa. Aí começa o programa. É daí que começa, não do produto para o cliente, mas sim do cliente para o uso. User experience. Não posso entrar também nisso aqui, porque eu não sei nem quanto tempo eu tenho. Preciso me acelerar, e se eu tiver que correr, tá bom? Então, pessoal, empreender é sobre plano, objetivo, etapas, tempo, recursos, implementação, acompanhamento, revisão e resultado. Quer dizer, usa isso. Parece bem simples, é só fazer. Mas amanhã chega lá no escritório, chama todo mundo para um plano e faz a seguinte pergunta: se vocês tivessem que melhorar alguma coisa na atividade de vocês para fazer melhor e construir melhor, o que seria? É assim que se começa um plano. E aí, mas é difícil, as pessoas, bom, né? O robô tá aí, vocês, ó, pessoal, uma dica para vocês. A Pepper, já ouviram falar da Pepper? Vem Pepper robô. Ela está entrando no varejo com tudo. Ela vai fazer uma leitura do cliente tão precisa, que se nós continuarmos olhando o produto, nós já vencemos 50 mil vezes, morremos quase. Porque ela foi treinada para entender os fatores emocionais do ser humano e traduzir isso em entrega de produto certo, de acordo com a emoção. Ela é o único robô que foi treinado para interpretar emoções humanas. E a Tesla já está lançando um que a gente vai querer casar com ele, porque é lindo. Vocês viram o humanoide da Tesla? Está tudo aí, está tudo aí. É real. E aí a gente está aqui falando de empreendedorismo da arquitetura, ainda daquele básico de fazer um checklist bem feito em cada etapa do processo. Então faça o plano, mas não faça o plano sozinho. Busca o teu time para fazer. Guilherme. Olha aqui, ó. Isso aqui é a roda do escritório de vocês. Tire uma foto disso aqui e leve para o negócio de vocês. Porque isso aqui é o que vocês têm que fazer. Isso é a roda da fortuna. Entendeu? Porque não adianta. Vai cair isso aqui. Prospectar. Plano de prospecção. Vendas. Tem que vender. Não pode ter medo do preço. Não se bote como baratinha. Baratinha ou baratinho? Faturamento. Tem que ter. Todo mundo tem que viver. Receita e despesa. Parte fiscal. Tem que ter. Tem que cuidar muito dessa questão hoje aqui. Isso é uma realidade já. Não tem que ter um bom escritório de contabilidade. Tem que fazer o quê? Um controle de fluxo de caixa, quantos a pagar e receber, custos, custo de operação. Tem que cuidar do quê? Da entrega do serviço de vocês. Telefonema, retorno, obra, checklist, time. Tem que fazer gestão de pessoas, não importa se é uma, tem que gerir essa uma. E vai ter que produzir, meu amigo. Vai ter que produzir, porque não tem que criar. Tem hora que eu tenho que sair de lá do empreender, do empresário, e vir para cá criar, desenho. É assim. Isso aqui é empreender. Eu estou trazendo aqui uma fórmula de bolo que parece simples de fazer, mas se eu tivesse que dar só uma dica, entrem de corpo e alma, façam um checklist de processo e entendam o cliente e não foquem em produto. E produto é o projeto de vocês, tá? No caso aqui. Produto é o projeto. Então como é que eu não foco no projeto, Mirelle? Como é que faz essa mágica? Foca no uso daquela casa na vida das pessoas, daquele apartamento, daquela reforma. O uso que as pessoas vão fazer daquilo é mais importante do que ele em si. Qual é o cliente que tem visão espacial? Aí a gente gasta horrores em render para simplesmente dizer eu só queria ouvir uma coisa, funciona, porque quando tu estiver lá vai acontecer. Muitas vezes é isso que ele quer. Aí ele te dá um tempo para você fazer tudo o que tem que fazer. Agora, você faz uma demanda
e a pessoa começa a te dar 1000 desculpas, te deixa numa taquicardia emocional como cliente. Será que ela me entendeu? Mas será que ela gravou que aquilo era aquilo que eu queria? E aí o cliente começa a crescer, e você sobe por um tempo que tem que projetar, né, 2 meses para desenhar o projeto, sei lá, nunca mais falou. Quando voltou, o cliente já está surtando. E aí como é que você acompanha o processo? Como você amortiza a emoção do teu cliente durante o processo de criação? Isso é um desafio dos escritórios de arquitetura hoje, tá? Eu trago aqui uma inspiração. Isso aqui, para mim, quando falo em arquitetura sensorial, ou inovação, ou empreender na arquitetura, eu lembro desse estúdio de arquitetura que é o MVRDV. Eles para mim, são um grande exercício de estrutura de negócio inovador. Os caras só viajam, eu não estou julgando aqui se gosta ou não gosta, ok? Mas sobre o aspecto do empreendedorismo e inovação, esses caras conseguem entregar arquitetura, design e experiência dedicada. Esse em Rotterdam, o marketing de Rotterdam, tá vendo essas coisinhas aqui, ó? Vão para a internet ver o depoimento das pessoas que compraram esses apartamentos. Cara, nenhuma diz muito sobre o que tem dentro. Todo mundo diz sobre o que... Qual é uma viagem, mas é a real, tá? Não é o produto, o apartamento. Uns dizem, eu comprei aqui porque vai ser um cartão postal, é o lugar que vai ser mais fotografado da Holanda, mais postado do mundo. Daí o outro diz que comprou lá porque, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um aquário, né? Porque dependendo do... isso aqui fica em vários lugares da casa. A pessoa se sente assim, como se ela tivesse, se a feira fosse um aquário. Então ela não se sente sozinha. Então ela foi morar lá porque ela mora sozinha e queria ter o convívio com as pessoas sem ter o contato com as pessoas. E aí, ninguém falou das dimensões do espaço. As pessoas não se fixaram nisso. Por que você comprou esse apartamento? Todas falaram, comprei por causa do ambiance. Essa é a questão, da experiência que eu quero viver dentro da minha casa. E aí cada um fez a sua loucura interna. É muito, muito interessante, está na internet. Então eu trago esse exemplo como uma grande inspiração. E quem tiver a oportunidade de um dia visitar isso aqui, é fantástico. Primeiro, porque luxo entrou na feira. Porque o fato, isso aqui é um mercado público de Rotterdam, tá? Um mercado público como o nosso mercado aqui. Só que no momento que ele entrou dentro desse espaço, deu um up nas bancas que se tornou uma feira gourmet com preço de feira normal. Então, o poder que a arquitetura tem de transformar qualquer coisa ordinária em extraordinária. E isso é luxo. Isso é o entendimento de atendimento no mercado do luxo. É você ir além do básico. E básico é produto, que é cada vez mais commodity. E nós aqui todos somos concorrentes de alguma forma, sim ou não? E como você se diferencia da sua concorrência? Se produto e projeto, se é necessidade, projeto todos vocês fazem, sim ou não? E aí? Como a gente se diferencia? Então eu queria deixar essa mensagem final, mas eu quero fazer uma brincadeira aqui. Que a consciência sobre a humanização da arquitetura e design passa por entender o consumidor de forma real e contribuir para a melhoria do ambiente sensorial através do ambiente físico, criando saúde e ambientes para o bem viver. É assim que eu entendo a relação da arquitetura e do design com o comportamento do consumidor e a criação de negócios mais lucrativos. Não vejo isso de outra forma. E para que isso aconteça, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Todos vocês pensem num problema. Isso aqui é meu site, tá? Isso aqui eu criei os cartões para animar o processo, que tem que ser tudo com entretenimento hoje, senão a gente não pega a atenção de ninguém. Eu QR Code aqui, você entra direto no site, tá? E você escolhe uns cartões para ajudar no processo de vocês, mas eu vou fazer porque eu trouxe os cartões. Então, cada um pense como vai começar esse processo de mudança amanhã. Tá ok? Eu não sou cartomante, tá? Nada a ver. Isso aqui é um método criativo para você iniciar um pensamento criativo. São palavras e aí eu vou orientar a dinâmica, ok? Isso é brinde extra. Pense no problema, se conecta com o problema. Então, a primeira palavra para orientar o problema é justiça.
O que você está fazendo é justo? Como a justiça está mais ou menos no processo da solução? São 3 cartas. Depois, quais as fraquezas que vocês têm? Elenquem as fraquezas. E para dar o resultado, não tem nem carta, é sentimento puro. O que eu comecei? Empreender não é sobre o coração? Não tem nada, é só sentimento, Sandra. Então é sentir, é como entrar nesse processo de corpo e alma. Para vocês brincarem no site, se quiserem chamar o grupo e começar o processo, é um bom caminho. Mas o que eu quero que vocês levem daqui é que entrem lá, se cadastrem e vocês ganham um PDF, onde tem tudo isso escrito para vocês, com muito mais detalhes. E eu estou dando isso para vocês nesse período. Então, vocês acessem, ó, as cartas aparecem assim, tá? E aí no final da descrição, vocês preenchem, baixem o PDF, que são os 18 passos para vender mais usando o Emotional Brain. Que nada mais é a teoria do que eu falei até agora, que é a nova forma de empreender com emoção. E não somente com a razão. Era isso que eu tinha para vocês, pessoal. Muito obrigada!